nos Estados Unidos, o poder político, né, e o legislativo, então, estão completamente eles representam os grandes grupos econômicos, né? Ali a questão de classe, né? Os grandes grupos sionistas, então a imprensa. Mas você vê que o lugar da resistência à palestinização do mundo aconteceu como nunca antes visto, que as grandes manifestações, né? E gente sendo expulsa das universidades, perdendo suas matrículas, acusados de quê? De que eram antissemitas. Vocês entendem que coisa mais impressionante? Se eu sou uma palestina que meus pais foram assassinados, né? E eu saí de lá, estou no Brasil, e se eu falo dessa história aqui, o Estado de Israel vai dizer que eu sou antissemita. Então, essa arma simbólica que eles têm é muito poderosa, quer dizer, é um processo de silenciamento, né? Quando, na verdade, esse processo de instrumentalização do Holocausto, né, que já foi tão denunciado, já foi tão falado. Então, eu acho que nos Estados Unidos é essa situação, o Estado. Na questão de Israel, eu acho que a gente precisaria lapidar um pouco mais os nossos instrumentos analíticos. Porque o que eu vejo, e aí é interessante pensar o processo de produção, que é isso o meu livro, o próximo livro, né, o dispositivo sionista, como você produz um sionista. Essa pergunta que eu estou fazendo, eu poderia fazer, eu faço sempre, há muitos anos eu faço, como se produz um heterossexual, como se produz um racista, né? Porque você não nasce racista, você não nasce heterossexual, você não nasce sionista. O investimento pedagógico para que você produzir uma subjetividade que diga que eu estou eternamente em perigo, que o mundo me odeia, né? Uma subjetividade marcada pelo ressentimento, o mundo me deve, né? Então eu posso fazer o que eu quiser, porque essa dívida do mundo comigo, né, pelo Holocausto, por outras perseguições, é impagável. Então veja como é que o Estado de Israel atua. No sentido, eu acho que o livro da Nurit Pérez, né, a ideia da ideologia, da produção dessa subjetividade, a gente não pode entender o que é essa adesão ao ideário sionista, né, ao ideário colonial, sem fazermos referência ao processo de produção desse ser sionista, que ele vai para a guerra e ele está convencido de que é ele, né, ou o outro. E ele, mais do que isso, ele está convencido de que ele é uma vítima absoluta. O que significa dizer que ele tem os direitos totais, absolutos, em matar. Que ele, portanto, ele não precisa se submeter, né, à regulação legal internacional. Se a ONU diz cessa-fogo, se a ONU diz o que está acontecendo lá é crimes contra a humanidade, como não deixar entrar comida, né, o assassinato de 17 mil crianças e tudo isso que a gente está vendo, isso vai ser lido com uma chave invertida. Viu? A ONU é antissemita. Então, é diferente porque ali o trabalho de desconstrução subjetiva, e é isso que os entrevistados colaboradores da minha pesquisa revelam, né? Que em que momento que eles falam, puxa, 67 não foi uma guerra defensiva, foi uma ofensiva como agora. Porque o que se aprende sempre é pela chave de que nós estamos sendo ameaçados. O mundo nos ameaça, né? Nós não fizemos limpeza étnica, nós fizemos transferências. Nós temos direito a essa terra, que essa terra nos pertence desde sempre. Então, com a perspectiva, a porque o Estado que se diz um Estado democrático, laico no sentido de que é do povo judeu, mas não é da religião judia, mas toda a justificativa para fazer o que faz é com é, fundamento religioso. Né? Então, eu acho que tem essa diferença, o que nos coloca produzir reflexões e análise diferenciadas entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece em Israel. Né? A adesão, digamos que segundo os dados, 75%, quase 80% da população israelense apoia o governo Netanyahu, tanto apoia que até agora tem as manifestações, tem tudo, mas não tem força de derrubar esse gabinete, né, e chamar novas eleições e parar a guerra. Porque, de fato, eu acho que esse espírito, né, da ideia da vítima absoluta, né, de que nós estamos sendo permanentemente ameaçados, e que nós somos as vítimas, então é isso, né, é, acaba por dominar, por imperar. Né?
Certo. Nesse aspecto, nessa semana, Israel proclamou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como persona não grata e disse que o prenderia caso ele fosse para o país. É razoável um país da ONU determinar que vai prender o presidente da ONU e continuar na ONU? Como é que se mantém essa lógica, Berenice? A gente fica assustado, na verdade, assim, esse seu susto, né? E a tua pergunta me remete à ideia do seguinte, de um estranho, como é possível isso? É possível. Tudo é possível. Se você está convencido e convencida de que eu sou uma raça superior e que, portanto, todas as outras devem desaparecer, como foi o nazismo, né, eu vou matar, sem pena. Porque eu vou fazer o processo de limpeza da humanidade. Foi isso que o nazismo fez. Se eu estou convencida, né, no âmago do meu ser, no lugar mais profundo da minha existência, de que um negro não é gente, eu justifique os 400 anos de escravidão. Se eu estou convencido de que Israel é o último, ainda que eu seja branca, que eu tenho a nacionalidade brasileira, né, que eu nunca tenha sofrido pessoalmente nenhum ato antissemita, né, que eu seja rica, ainda que eu tenha tudo que me proteja e não tenha uma história de perseguição, ainda assim eu vou dizer, não, Israel é meu último refúgio. Porque, veja, era o que meus colaboradores de pesquisa falavam assim, na minha casa, a gente sempre diz, nós temos que ter uma malinha pronta, porque daqui de uma hora para outra, a gente pode ser perseguido, e para onde que a gente vai? A gente vai para Israel. Você entende, assim, essa autorização, e que não adianta, assim, esse que me parece um mistério, a gente pensar de uma forma, como eu disse, refinar os nossos instrumentos de análise. Porque o que faz com que uma pessoa rompa com o sionismo, né, como Judith Butler, os colaboradores, Ilan Pappe, várias ONGs que estão sendo perseguidas lá internamente em Israel. O que faz com que, subjetivamente, eu falo, peraí, mas que história é essa? Como é possível justificar a morte de crianças, de bebês, né? Não deixar entrar comida? Que conexão é essa com o humano? Onde que tá essa conexão? Veja, então, é isso. Então, se a gente tem essa compreensão de como é produzida essa subjetividade, a gente passa a entender que tudo é possível. Tudo é possível. Eu estou dizendo, fazendo essa análise sociológica subjetiva, mas veja, eu não estou dizendo que a gente tem que esperar cada sionista se tornar anti-sionista para parar a guerra. Não é isso. Necessariamente o mundo tem que encontrar outras alternativas que me parece que não serão as vias diplomáticas, porque, de fato, eu concordo com o embaixador do Irã na sua fala na ONU, né, que a esfera diplomática nunca foi o caminho desejado por Israel. Ora, no dia que o Nasrallah foi assassinado, ele tinha dado uma declaração pública de que concordava com o cessar-fogo, né? Porque estava tendo uma mesa de negociação nesse momento, né? Como também o Ismael Haniyeh, quando foi assassinado em um outro país, veja o que Israel faz. Israel exerce no direito de matar uma pessoa que é o representante político de um grupo político em outro país, invadir o espaço, e ele faz isso. Então, veja, ao pegar o gancho que você me traz, Haroldo, dizer que Israel faz isso com o representante máximo da ONU, né, como fez com Lula, né, ele faz primeiro que ele sabe que tem uma retaguarda militar muito poderosa. Né? Veja, os Estados Unidos não são aliados de Israel. Os Estados Unidos estão em guerra. Né? Eles são partícipes. Eles não são apoiadores, eles são parte da guerra. Eles são parte da guerra. Então, eles sabem que tem esse arsenal, como a Inglaterra também é, a França. Né? Então, é por isso que isso é possível. Ainda que a gente, quando teve o cessar-fogo, quando foi aprovado na ONU, a última resolução do Conselho de Segurança da ONU, que os Estados Unidos se abstiveram, né? Isso foi, não lembro mais, por tantas resoluções, eu fiquei animada. Eu falei, bom, os Estados Unidos se abstiveram, então significa que pelo menos vai ter uma pausa humanitária para entrar comigo.
vai, não vai, e manteve. Né? Então, o que para? Talvez você estou antecipando as perguntas, mas assim, o que para Israel? O que faz Israel parar? Eu não sei, né? Porque nós estamos fazendo o nosso papel como ativistas, como intelectuais, né? Dando a nossa contribuição, as nossas noites sem dormir, as nossas vísceras existenciais, né? Para isso, para parar a carnificina, para parar, e aí a gente acorda no dia seguinte e sabe que um dia Israel matou 500 libaneses. 500 libaneses. Assim, né? E que em poucos dias são mais de 2.000 pessoas, 2.000 libaneses